que a gente fala de alto grau de adaptação deles, eu reconheço como leveza. Eles são mais leves. A gente é muito cheio de gesso, assim, sabe? Muito o perfeccionismo. E eles experimentam mais, assim, se errar não tem problema, eu faço de novo. Então, leveza é uma coisa que eu vejo nessa geração que pode nos contagiar, na minha geração, por exemplo. E uma outra coisa, os ambientes de trabalho, pelo que eu tenho visto, há anos atrás, você trabalhava 20, 30 anos com as mesmas pessoas, com a mesma galera. Agora não, as pessoas, o turnover é muito alto em alguns negócios, principalmente em alguns setores. Então, as pessoas que têm outras gerações, elas estão vendo uma rotatividade de pessoas muito grande. E às vezes elas se assustam. Poxa, eu trabalhei só um ano com essa pessoa, agora tem uma outra equipe, uma outra turma. Isso também traz novas perguntas, que nós não temos as respostas, pelo menos eu não tenho. Mas eu vejo que também a gente precisa trabalhar esse nosso mindset com essa possibilidade de trabalhar com pessoas diferentes frequentemente. E isso quebra um pouquinho da nossa rigidez, sabe? De criar relacionamentos sólidos, apesar do pouco tempo, sabe? Grande desafio. O que é incrível, assim, porque eles trazem uma coisa que a gente não tinha antes, que é a diversidade ampla, né? A diversidade de pensamentos, de corpos. Porque antes era o seguinte, o perfil desta empresa é este. Se você não tiver este cabelo, você não entra. Se você não tiver esporte físico, você não entra. Você pode até entrar, mas você tem um degrau até onde você pode ir. E não eram as habilidades que eram levadas em conta. Então, eu acho que quando chegam esses jovens, eles forçam as empresas a olharem mais as habilidades, porque eles são tão diversos entre eles que é até difícil você traçar para essa nova geração o perfil de quem você quer que esteja na sua empresa, porque você não vai achar muitos exemplares idênticos. Graças a Deus. Graças ao contrário das gerações anteriores. E aí, né? quando a gente traz o que eles estão trazendo para a gente, né, nós que somos de gerações anteriores, nós começamos a aceitar os nossos cabelos. Eu sou um exemplo disso. Na medida em que eu fui vendo os mais jovens se aceitando, passei a me aceitar também, alisava meu cabelo, porque as gerações que vinham anteriormente me passavam a mensagem de que eu tinha que alisar o meu cabelo. Então, estou dando o exemplo do cabelo, mas poderia ser de várias outras coisas. Hoje trabalhamos de tênis em alguns locais e que está tudo certo. E antes, tênis era assim, era uma ofensa chegar de tênis em determinados locais. E o que isso diz sobre a sua capacidade técnica? Eu me senti muito constrangida. Eu detesto sapato alto, eu uso eventualmente. E eu passei muito por isso, sabe, a pessoa olhar para mim e falar, nossa, tá de tênis, ou de sandália. Eu gostava muito, né, na reportagem de Melissa, eu já contei isso, né, eu usava, Elvira Matilda, que é uma marca, é uma marca muito colorida, assim, eu sempre gostei. As pessoas olhavam e falavam, nossa, tipo, como se isso não passasse credibilidade no meu texto ou no meu trabalho. Porque você ainda não gosta de coisas coloridas, né? Gente, eu não gosto mais. Mas, ainda tô de tênis. Mas se a gente traz isso para o mundo corporativo, pensa bem, há anos atrás um jornalista jamais estaria tatuado de cabelo grande, cheio de brinco. Sim. E você vê hoje que o âncora das notícias rápidas da Globo é um cara totalmente tatuado, é um barbudo, óculos, brinco, dread. Dread. Então você vê que os novos modelos de competências estão mostrando que as pessoas têm que ser, para além da parte técnica, eu posso expressar o meu estilo de vida. Então, você pode estar de cabelo ondulado, cabelo curto, com trança, sem trança, descolorido, meio a meio, que se você quiser, e trazer dentro da sua identidade o seu conteúdo profissional. Que eu vejo que isso já está melhorando muito, muito, mas a gente ainda tem muito para vencer, porque algumas empresas, em algumas áreas, elas se mantêm tradicionais demais. E o que eu penso, essas empresas vão dificilmente conseguir dialogar com a geração nova, que é a nova geração que vai consumir, que vai escolher, que vai influenciar, que vai determinar como um produto deve ser. Agora, Leila, eu queria te fazer uma pergunta em relação a isso, porque é uma geração também da transparência. Ela quer que as empresas, lideranças e pares sejam transparentes com ela. Porque ela é transparente demais, né? E o que acontece? Muitas empresas ainda não são. Quero dizer que nesse vasto mundo do mercado de trabalho, se fala muito em valores.
A geração Z procura empresas com valores compatíveis com o dela, né? Com do colaborador. E algumas empresas pregam valores, mas na prática esses valores não são vistos no dia a dia de trabalho. E aí esses jovens abandonam esses postos de trabalho e vão buscar outros que sejam compatíveis com seus valores. Como é que as empresas precisam se organizar nesse sentido para conseguir fazer essa retenção? Porque, só ainda complementando, você vê que hoje em dia os supermercados não param de contratar, porque as vagas, eles não conseguem manter as pessoas nas vagas, né? Inclusive, muitos deles estão dando formação para as pessoas, porque eles precisam, estão buscando gente, estão fazendo feirões, buscando gente, assim, ali, ó, catando gente na rua, porque os postos de trabalho estão vazios. Né? As pessoas não querem se submeter a jornadas específicas. É porque elas buscam alguns valores que para elas já são sagrados. Eu vejo que as lideranças têm um papel fundamental nisso. Fundamental. Primeiro que uma empresa que declara seus valores, ela tem que ter consciência de que aquele valor deve ser praticado. E na ausência do meu líder, e eu preciso tomar uma decisão emergente, quem deve ser o meu líder invisível são os valores. Então, eu vou tomar decisão por meio dos valores. Agora, nem sempre a gente tem lideranças preparadas para serem, assim, os bacharéis, assim, aquelas pessoas que tomam conta dos valores e, de fato, exercitam aqueles valores. Então, as lideranças são, hoje em dia, ainda mais a grande barreira dessa geração Z permanecer numa empresa. Porque às vezes as lideranças não estão praticando seus valores e essa geração Z quer sim que seja transparente e quer, de fato, comungar com uma empresa e consumir os produtos da empresa que estão de acordo com seus valores. Então, uma coisa é você preparar uma empresa com seus valores reais, a prática ser executada principalmente pelas lideranças. Então, hoje eu vejo muitos treinamentos que eu ministro, geralmente as lideranças que vêm, elas não estão maduras e nem conscientes quanto aos valores da empresa. E o que isso gera? Gera um monte de conflitos, porque aquelas pessoas que estão sob a sua liderança precisam enxergar que há, de fato, lógica naquilo que é dito lá no site, nas redes sociais da empresa e aquilo que é praticado dentro da empresa. Porque muitas vezes lá fora o discurso para o cliente externo, o cuidado com o cliente externo é mas o cuidado e o discurso, a prática interna não condiz com aquilo. Então, sabe aquela coisa assim, quem está de fora não vê o que está acontecendo em casa, aqui na casa de ferreiro, espeto de pau. Isso é gente antiga que falava isso, tá, gente? Mas muitas vezes a gente vê isso, que dentro da empresa a prática é uma e o discurso dela é distorcido para a sociedade. E eu vou querer trabalhar numa empresa onde haja lógica dentro dos meus valores inegociáveis e dentro daquilo que eu quero como ambição. Não quero trabalhar numa empresa, por exemplo, que faça teste em animais. Eu não quero trabalhar numa empresa que tem salários diferentes entre mulheres e homens nos mesmos cargos. Isso não pode ser mais um discurso. Na nossa geração foi discurso demais. Agora é o seguinte, não é assim? Estou fora, tchau. E vou para a próxima. Por quê? Porque há um mercado aquecido para receber esses jovens. Então, hoje, sim, eles estão começando a poder escolher em que empresa eles querem trabalhar. E isso é uma tendência daqui a pouco, isso vai ser normal, isso vai cair na normalidade. Eles estão moldando o mercado. E a gente foi muito preparado, assim, para estudar. Eu estava numa palestra do Murilo Gun, agora pela manhã, e ele falava assim mesmo, que é uma coisa que a gente já discutiu aqui, né, sobre a educação. Nós somos formados para decorar um conhecimento e quando a gente tem sucesso na prova é porque a gente tirou 10 e a gente acertou tudo. Mas a gente só tem uma resposta, então eu não posso imaginar um novo caminho. E essa criatividade também bloqueia muito a gente de outras gerações a entender o que essa geração está trazendo. Porque imaginar é você olhar para o futuro, uma coisa que não existe ainda. E decorar, criar uma solução, geralmente a gente busca no nosso arsenal, né, no nosso arquivo, como que eu fiz antecipadamente. E o que a gente precisa agora é abrir essa janela para o imaginável, né, para o processo imagético,
Se a gente pudesse imaginar um estúdio diferente de podcast, se a gente pudesse imaginar uma forma diferente de fazer uma concessionária de automóveis, a gente está só repetindo modelos, a gente ainda talvez demore um tempo para sair desses modelos pré-estabelecidos e criar aquilo que a gente falou aqui agora, né, do contramodelo. Pode não ter referência nenhuma, mas pode ser um caminho.